Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 21. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 21 e até ao versículo 43. Eu sei que é um texto, não é muito, mas é um tanto ou pouco longo, mas será importante nós lermos para contextualizarmos tudo o que iremos dizer também nesta tarde. Quem conhece um pouco das Escrituras sabe que é muito fácil. Quase que abrimos os Evangelhos ao acaso e sempre encontramos Jesus a demonstrar o seu poder. Amém? Porque era normal, Jesus andou a fazer o bem, no poder do Espírito Santo, a curar os enfermos, a libertar os oprimidos do diabo, a multiplicar pão, a multiplicar peixe, a ressuscitar os mortos. Nós encontramos nos Evangelhos uma série de declarações onde nós conseguimos perceber que Jesus tem todo o poder. E a grande verdade é que ainda nesta tarde está aqui um grupo de homens e mulheres que podem levantar as suas mãos e declarar: Jesus tem todo o poder. Amém? Jesus tem todo o poder. E nós vamos ler esta história onde nós conseguimos encontrar a ação de Jesus trazendo bênção, trazendo cura, trazendo algo mais até à vida de pessoas diferentes. E vamos perceber a maneira como tudo aconteceu e procurar trazer também algumas lições para a nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Se um é bom, 2 milagres é ainda melhor. Amém? E nesta tarde, nesta contabilidade, quem sabe se tu és o terceiro milagre que Jesus vai fazer? Amém? Não que ele não tenha feito outros, mas nesta contabilidade podemos olhar e perceber aquilo que Jesus fez. A Bíblia mostra que Jesus andava constantemente rodeado de grandes multidões. Era normal, era habitual.
Jesus estava rodeado de multidões. As multidões corriam para ele devido às obras que fazia. A sua fama corria por toda a parte. Não faltavam pessoas carentes da graça de Deus, esperando cura ou libertação. Não faltavam pessoas à procura de poderem encontrar em Jesus aquilo que não encontravam em mais lado nenhum. Alguns desesperados, alguns desiludidos, alguns que tinham sido enganados, como aconteceu talvez com esta mulher que ao longo da sua vida gastou o que tinha, o que não tinha, ia de mal a pior. E talvez nesta tarde, muitos daqueles que estão neste lugar sabem do que eu estou a falar. Antes de conhecerem Cristo, experimentaram em tantos lugares, procuraram em tantas coisas e nada vos conseguiu trazer a alegria que vocês precisavam, a alegria que precisavam, a paz que precisavam, o amor que precisavam, até que um dia, pela graça de Deus, foram alcançados por essa mesma graça e puderam receber o perdão de Deus, perdão que traz a alegria da salvação, perdão que traz a esperança da eternidade, e a nossa vida ela foi transformada pelo poder de Deus. Há pouco o nosso Levi, ele não contou o resto do filme, mas aquela senhora que encontrou, ela chamava-se, que encontrou a jovem a quem lhe tinha sido roubada a guitarra, chamava-se Graça. Não deixa de ser curioso, ela foi alcançada pela graça. Se a graça não a convidasse, não investisse nela, não orasse por ela, não lhe desse a oportunidade, não criasse as circunstâncias, provavelmente ela não voltava, como aconteceu neste caso, pela graça de Deus, a crer em Deus e a render a sua vida a Jesus. E nesta tarde, neste lugar, muitos de nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Amém? E a boa notícia é que a graça de Deus ainda está disponível para todos quantos quiserem ser alcançados por essa graça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que Jesus curava, é verdade que Jesus libertava, mas a grande mensagem das Escrituras é que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. As preocupações deste homem e desta mulher que nós não conhecemos o seu nome, deste homem chamado Jairo, as preocupações deles representam de alguma maneira as necessidades de toda a humanidade, mas Jesus está interessado em solucionar o maior problema que nós temos, por isso Ele nos oferece o perdão. E neste texto fica claro, no caso desta mulher, quando Jesus lhe oferece perdão. Há algumas verdades que nós conseguimos encontrar e extrair deste texto que acabamos de ler. E são boas notícias para todos nós. Jesus responde, Jesus atende, quer àqueles que são mais privilegiados na sociedade, quer àqueles que são desprezados pela sociedade. Isto é uma boa notícia. Jesus não atende apenas aqueles que podem pagar. Jesus não atende apenas àqueles que são de uma determinada nacionalidade ou que são de uma determinada estrato social da nossa sociedade. Jesus não olha para uns de uma maneira e para outros de outra maneira. Se nós encontrarmos esta mulher, até já podia ter tido algumas posses, mas agora ela estava numa situação muito complicada porque tinha gasto tudo o que tinha. Se alguma vez teve uma vida desafogada, agora não tem nada. Ou pouco tem. Gastou tudo o que tinha. Okay? Já este homem, a Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga. Ele tinha uma boa posição. Ele era respeitado. Ele provavelmente, porque era normal, estas pessoas elas eram honradas. Ele viveria bem. Isto não impediu que ele passasse por um problema com a sua filha. Porque, irmãos, passarmos por problemas não tem nada a ver com termos muito ou termos pouco. Ok? Agora os irmãos imaginem,
se nós estivéssemos a falar na nossa sociedade, quem é que seria atendido primeiro? Se estivesse doente, quem é que seria? Quem é que conseguiria encontrar um médico mais rapidamente? Aquele que estava bem, estável financeiramente, ou aquele que estava na pobreza? O rico. Ok? O rico. Se estivéssemos a falar de justiça, quem é que tem acesso, é errado dizer isto, mas infelizmente, quem é que tem acesso à melhor justiça, aos melhores advogados? Okay. Agora pensem comigo e olhem para o texto, relembrem-se do que nós lemos. Quem é que Jesus deixou à espera? Porque Jesus não vai agir na minha e na tua vida por causa daquilo que eu tenho, mas por causa daquilo que Ele é. E Deus não faz acepção de pessoas. E não há ninguém a quem Deus não ama. Temos que nos lembrar que as multidões são sempre compostas por indivíduos. E esta é a grande mensagem de Jesus. Ele opera e está interessado em cada pessoa individualmente, independentemente da sua classe social. Esta verdade é vista nesta história. Jairo, como eu disse, era um homem privilegiado na sociedade. A sua posição enquanto principal da sinagoga colocava-o em lugar de destaque. Irmãos, este homem tinha acesso e assento na sinagoga. Ele era o centro da vida religiosa de então, era muito conhecido. Jairo não estava doente. Jairo recorreu a Jesus por causa da sua filha. Jairo, como principal da sinagoga, teria uma boa posição financeira, poderia ter procurado médicos que houvessem por ali, mas ele entendeu que só uma pessoa podia resolver o problema, e essa pessoa tem um nome, e essa pessoa é Jesus. A mulher. Olha, a mulher tinha tudo contra ela, tudo. Na questão cultural de então, olha, ela tinha contra ela o facto de ser mulher. Só o facto de ser mulher já a deixava numa posição culturalmente inferior. Não estou a dizer que assim é, mas era a maneira como acontecia. Sabe, os homens judeus davam muitas graças a Deus porque não tinham sido nascidos gentios, porque não tinham sido desta e daquela forma, e alguns até davam graças por não ter nascido mulher. Porque nós percebemos como é que a sociedade estava estabelecida. E este era um fator de discriminação na cultura judaica. Não na cultura bíblica, não na maneira como Deus criou o homem e a mulher, mas na maneira como as escrituras foram interpretadas. E infelizmente acontece ainda isso hoje em muitos lugares. Segundo lugar, esta mulher estava doente. Há 12 anos que ela estava doente. Há 12 anos que ela padecia. E todos nós sabemos, pode não matar, mas vai moendo. 12 anos. Eu não sei como é que estava o estado da alma desta mulher, mas uma coisa eu sei, ao fim de 12 anos a padecer desta dificuldade, provavelmente indo de mal a pior, ficando frágil, perdendo lucidez, tomando decisões erradas, excluída de estar na sinagoga, devido à sua doença e ser uma doença de sangue. Não podia estar com pessoas. Não se podia aproximar, não podia entrar na sinagoga, não podia desfrutar, imagina o que era, vamos pôr desta forma, não podia vir a este lugar para estar conosco devido à sua situação de enfermidade. O dinheiro gasto à procura da cura para a sua enfermidade levou à pobreza. Tinha gasto tanto com eles que ficara pobre, diz uma das traduções. Então Jesus não faz diferença de pessoas. Então eu não sei o que é que tu precisas nesta tarde. Se precisas de cura, se precisas de uma resposta para a tua família, se precisas que Ele te liberte de algum vício, eu não sei o que tu precisas, mas uma coisa eu sei: Jesus tem poder para te dar tudo o que tu necessitas. E Ele não vai deixar de tratar contigo
ou comigo por causa do que eu tenho ou do que eu sou. Amém? Ele não faz acepção de pessoas. Responde a todos. Em segundo lugar, Jesus age de forma diferente de pessoa para pessoa. Não por causa de uns merecerem mais ou merecerem menos, mas porque Ele tem uma maneira de agir. E nesta tarde, se eu desse a oportunidade para que cada um de nós pudesse partilhar a maneira como Deus tem agido connosco, nós iríamos entender de que Ele tem agido de maneiras muito diferentes. Ele não age sempre da mesma maneira. Às vezes, ao partilhar com alguns irmãos, com algumas irmãs, a gente fica um bocadinho com aquela ideia do género. As pessoas às vezes, eu pedi, Deus deu-me, eu pedi, Deus deu-me, eu pedi, Deus deu-me. E às vezes nós olhamos assim, eu pedi, ainda não recebi, eu pedi, ainda não recebi, eu pedi, ainda não recebi. Isto é estranho, isto é chato, não é? É tudo para os outros. Não, Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo para fazer acontecer todas as coisas. De alguma maneira nós olhamos para o texto e quando eu digo que Ele faz de forma diferente, a fé da mulher, ela foi recompensada imediatamente. Ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. E o que é que aconteceu? Ela vai, toca na orla do vestido de Jesus e imediatamente foi curada. Irmãos, isto pode acontecer nesta tarde. Amém? Isto pode acontecer na tua vida, no teu corpo nesta tarde. Mas pode acontecer de outra maneira. Enquanto a mulher ela foi recompensada imediatamente, a fé de Jairo foi testada. Jesus perdeu tempo com o pormenor de saber quem lhe tinha tocado. É tão interessante quando nós percebemos isto. E aparentemente, de acordo com o texto, porque a notícia que chega é que a criança morreu. Então se a criança morreu, Jesus chegou atrasado. E porquê é que Ele chegou atrasado? Chegou atrasado porque perdeu tempo com pormenores. Quis saber quem é que lhe tinha tocado. Os discípulos até disseram, mas a multidão te aperta, toda a gente te toca e tu agora queres saber quem te tocou? Até parece que Jesus perdeu algum tempo desnecessariamente. O que é que importa quem é que foi curado? Ele sabe que saiu virtude, porque agora perder tempo? Há uma urgência. Mas Jesus tem um tempo para fazer acontecer todas as coisas. E se é verdade que na nossa leitura aquela mulher foi curada e Jesus podia seguir a sua viagem para isso socorrer outro necessitado, se essa é a nossa leitura, nós não percebemos de que aquela mulher ela ainda não tinha recebido tudo o que Jesus tinha para lhe oferecer. E é por isso que Jesus quis saber quem é que lhe tinha tocado. Aquela mulher, ela estava à espera de cura para a sua enfermidade e ela foi curada. Mas Jesus tinha perdão para lhe oferecer. Não era uma questão de exposição. Não era uma questão de Jesus diante das pessoas se envaidecer e dizer, vejam, fui eu que curei. Até porque o texto termina precisamente com Jesus a dizer a Jairo e à sua mulher, não digam nada a ninguém, não contem. Jesus não andava à procura de exposição, Jesus não andava à procura de publicidade, Jesus não fazia milagres para que as pessoas o levantassem. Não, Jesus fazia milagres porque Ele ama a humanidade, porque Ele por compaixão não consegue ficar indiferente ao meu e ao teu sofrimento. E nesta tarde é importante nós percebermos isto. É claro que olhando para o texto, de repente vem no versículo 35, chegam alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Por outras palavras, vem para casa.
veio fazer o velório da tua filha. Ele já não pode fazer nada. Se ele tinha poder para curar enfermidades, como curou esta mulher, agora ele já não pode fazer nada, porque o poder dele é limitado. Como se costuma ouvir dizer, enquanto há vida. É por isso que nós temos sempre esperança. Porque nós temos vida. E vida com abundância. Amém? A nossa esperança não morre. Agora, o que é interessante nós percebermos nesta história é, agora Jesus já não pode fazer mais nada. Faz-me lembrar aquilo que aconteceu com Lázaro, seu amigo, quando a irmã diz a Jesus, se tu estivesses aqui, mas agora tu já não podes fazer mais nada. A boa notícia nesta tarde é que se já te disseram que já não há solução, eu quero te dizer que Jesus ainda é solução. Se já te disseram que não há remédio para ti, eu quero te dizer que Jesus ainda é o que tu precisas. Se alguém te disse que já não há possibilidade de alguém te amar, tu já não podes ser salvo, tu já não podes ser perdoado, porque fizeste isto, fizeste aquilo, porque praticaste este ou aquele pecado, porque fizeste coisas das quais não te orgulhas e estás de alguma maneira com um peso porque tens vergonha do teu passado. O que eu te quero dizer nesta tarde é que ainda assim Jesus ama-te. E ainda podes ser alcançado pela graça de Deus. Quando lhe disseram, não incomode, já não vale a pena Jesus ir lá à casa. Jesus não fez caso do que diziam, falou para Jairo e disse, não tenhas medo, não tenhas medo, confia em mim, não tenhas medo, confia em mim. Há gente que anda desesperada, talvez tu andas desesperado, o desespero não tem que ver com a idade, há muitos jovens desesperados por aí. Há muitos jovens desiludidos. Há muitos jovens por aí a pensar colocar termo à sua vida. Há muitos jovens, infelizmente, a colocarem mesmo termo à sua vida. Pensando que já não há nada a fazer. Nesta tarde, as palavras de Jesus para ti são as mesmas que ele teve para com este homem Jairo. Não temas, crê somente. Não tenhas medo, confia em Jesus. Porque Jesus pode resolver problemas que os homens dizem que não têm solução. Apenas confia nele. Não importa se tens um problema há muitos anos, pois Jesus pode resolver todos os teus problemas no dia que se chama hoje. A menina estava morta, mas foi ressuscitada. A mulher que ia de mal a pior estava desenganada pelos médicos, mas ficou instantaneamente curada. O profeta Jeremias, e eu apenas vou citar, diz o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Irmãos, há coisas que são muito difíceis para nós. Amigos que nos visitam nesta tarde, há coisas que são difíceis para nós. Há coisas que nós não conseguimos. Há coisas que nós por mais que nos esforcemos, nós nunca vamos alcançar. Mas a boa notícia é que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E nesta tarde tu podes experimentar um milagre. E mais do que um milagre no teu corpo, tu podes encontrar o perdão que todos nós necessitamos. Então eu quero terminar dizendo-te como é que ambas as circunstâncias, ambas as pessoas, e se foi para Jairo, se foi para esta mulher, também é para ti. Quero-te mostrar a estratégia para alcançares de Deus aquilo que tu precisas. Em primeiro lugar, ambos recorreram a Jesus. Ambos recorreram a Jesus. Recorre a Jesus nesta tarde.
Ambos foram ter com Jesus. Venha Jesus nesta tarde. Ambos perceberam que no meio das situações difíceis que estavam a viver, talvez pelo que ouviram, foram ter com Jesus. Nesta tarde tu tomaste uma decisão de vir a este lugar. Mas tu precisas mais do que uma decisão de vir a este lugar. Tu precisas de vir a Jesus. A Bíblia diz que Jairo vem e lança-se por terra diante de Jesus, suplicando que curasse a filha, uma criancinha ainda, que estava às portas da morte. Dizia ele desesperado: rogo-te que venhas pôr as mãos sobre ela e a faças viver. A mulher, de uma maneira mais tímida, mas ela também se aproximou de Jesus. Ela disse: eu só vou tocar na orla do seu vestido. Eu não tenho ousadia para mais. Eu não tenho coragem para mais. E tenho que vos dizer, já teve muita coragem. Ela ouviu falar tanto nos milagres feitos por Jesus, que quando ela toca na sua roupa, ela pensa consigo própria: se ao menos eu lhe tocar nas suas vestes, fiquei curada. E de facto, logo que tocou nele, o sangue parou de correr e ela percebeu que estava outra vez curada. Ambos estavam desesperados quando recorreram a Jesus. Talvez as circunstâncias pelas quais estás a passar te levem ao desespero. Até pensas em colocar termo à tua vida. Não aguentas mais a doença. Não aguentas mais os problemas na família. Não aguentas mais o sofrimento causado por droga ou por álcool. Faz como Jairo e a mulher. Vem a Jesus. Provavelmente alguém que não está neste lugar vai ouvir esta mensagem, e esta é a mensagem para eles também. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. E não há ninguém que venha ter com Jesus a quem Jesus não receba. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia Jesus pegou em mim pela minha mão e disse: vamos ter com o Pai. Quantos já passaram por este processo? Amém? Um dia Jesus fez-me nascer de novo. E quando eu nasci de novo, então eu tenho acesso ao Pai. E Jesus ainda nesta tarde quer pegar alguém pela mão e dizer: vem comigo até ao Pai. Eu quero te dar vida. E quero te dizer nesta tarde que tu podes pensar: mas está bem, Jesus oferece isso, mas outros também podem oferecer. Eu quero te dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mais ninguém te pode oferecer aquilo que Jesus tem para oferecer. Os irmãos, desculpem, eu não estou zangado nem chateado, eu estou em... Isto tem que vibrar, tem que fazer vibrar o nosso coração, irmãos. É o Evangelho que é poder de Deus. Primeiro, recorreram a Jesus. Segundo, ambos se humilharam diante de Jesus. Ambos caíram aos seus pés. Talvez eles não tivessem compreendido logo naquela altura que Jesus é o Filho de Deus. A verdade é que se prostraram diante de Jesus, o Filho de Deus, o único que é digno de adoração. Não podemos apenas correr para Jesus, apenas com o interesse de receber o que precisamos. Temos que nos humilhar diante dele, dando-lhe o nosso coração. E dar o nosso coração significa que nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos dos nossos pecados e queremos viver de uma maneira que agrada a Deus. Terceira característica: colocaram em Jesus a sua confiança. Jairo confiou em Jesus, mesmo quando a notícia era: já morreu. Sabe porque é que ele confiou? Porque ele foi com Jesus. E ele não disse a Jesus: não, olha, não vale a pena, deixa estar. Perdeste aqui tanto tempo com coisas que não têm sentido, já não quero. Enquanto podias fazer... E há uma série de gente que às vezes vive desta maneira. Coloca em Jesus a tua confiança. Talvez nesta tarde, enquanto eu estou a ministrar esta palavra, sabes o que é que está a acontecer? Duas coisas.
O Espírito Santo de Deus está-te a dizer: confia em Jesus. Mas há um outro ser, o nosso adversário, o inimigo, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que não quer que tu alcances o que Deus tem para te oferecer. Está neste momento a dizer-te aquilo que disseram a Jairo: não incomodes mais Jesus, não vale a pena, para ti não há solução, o teu tempo passou, já morreu, segue adiante e olha, fica conformado com isso. Eu quero te dizer que neste momento o teu futuro não está nem nas mãos de Deus, nem nas mãos deste adversário. O teu futuro está nas tuas mãos. Coloca a tua fé em Jesus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E nesta tarde tu estás a ouvir a palavra. Não desanimes com as notícias que recebes. Jesus nunca está atrasado. Coloca a tua confiança em Jesus. Não desistas. Esta é a oportunidade que Deus te dá. Mas eu ainda não experimentei o milagre, já lhe pedi há bastante tempo. Não desistas. Talvez podes pensar: mas Jesus está ocupado com coisas que não são tão importantes. Pois claro, eu percebo. Nós somos mais importantes do que todas as outras coisas, claro. Alguma vez nós gostamos de ficar no fim da fila, queremos ser sempre os primeiros. A nossa dificuldade é sempre maior que a dos outros. A mulher acreditava, volto a dizer, que o simples toque na veste de Jesus a ia curar, ainda com receio. E talvez nesta tarde tu estás com receio de tomar esta decisão. Ela assumiu colocar a sua confiança no poder de Jesus. Aceita Cristo nesta tarde. Assume como a mulher fez diante da multidão. Declara: eu creio em Jesus. E diante da multidão, reconhece Jesus. E tem um encontro com a graça. Quando confiamos em Jesus, alcançamos a solução dos nossos problemas. Ainda como a mulher foi curada e a menina voltou à vida. Mas a declaração mais importante de Jesus está no versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Haverá uma enorme alegria neste lugar. Se Deus entender, e Ele é soberano, nesta tarde, operar um milagre, curar a tua enfermidade nesta tarde, haverá um ambiente muito alegre neste lugar. E Deus também ficará alegre. Mas se houver um pecador que se arrepende nesta tarde, a Bíblia diz que há alegria no céu. Há alegria no céu e há alegria na terra por um pecador que se arrepende. Que seja. A melhor declaração que podemos ouvir de Jesus é: perdoados estão os teus pecados. Ele quer que confiemos nele e alcancemos paz. Ele quer que nos tornemos família de Deus. Em resumo, Ele quer fazer mais do que curar-te ou resolver os teus problemas. Ele quer salvar-te. E foi por isso que Jesus morreu na cruz.